não é recomendado para menores de 16 anos. Sexo, tensão e violência. Esse é um programa protegido por direitos autorais. Esta fita contém depoimentos. Sua reprodução é proibida. Algumas pessoas e algumas coisas mudam com o tempo. Já outras nunca mudam nem passam. E outras se vão sem explicação. Mas o que jamais mudará nessa vida? Essa é a única afirmação, é o tempo, que é implacável. O tempo não para, não espera e não marca as horas. Time Pass Project. Vou voltar agora a falar de Bartolomeu, ou Zeta, como é o seu novo codinome. Assim disse Wolf aos peregrinos. Estava ele indo muito bem com sua profissão de Social Monitor. E aparentemente, acima de todas as suspeitas, ele seguia sua vida focado em descobrir se suas suspeitas sobre viagem no tempo e sobre o assassinato da noiva estavam corretas. E ia seu disfarce tão bem quanto, pelo menos até o presente momento. Se querem saber, meus amigos. Porém, alguns dias antes de ele sair de férias, um de seus colegas de nome Rafael Zigerman o chama para sair e comemorarem as férias coletivas que tirariam juntos no ano de 11.976, que inclusive era o ano que se iniciava e ainda nessa época a sociedade comemorava o ano novo. Zigerman lhe aborda em um determinado dia durante uma de suas refeições. Quando eles se cruzam no refeitório da repartição pública onde eles trabalhavam juntos. Neste ano eu te levo para sair. Acredito que você mereça se divertir um pouco, afinal. Então ele baixou a voz, baixou o tom de voz repentinamente e balbuciou. Tenho acompanhado seus passos de perto. Eu sei tudo que você faz. Zeta. Ao ouvir aquilo, Bart gelou. Literalmente sentiu seu sangue fluindo mais rápido nas veias. O que será que ele saberia? Do que estaria ele falando? Pensou. E antes que pudesse expressar qualquer reação, Zigerman se retirou. Entretanto, o certo é que ele deveria aceitar essa proposta do colega dele de trabalho para obter sua resposta. E talvez ainda mais, aceitando aquela proposta, não geraria suspeitas, pois poderia não ser nada comprometedor, o que ele supostamente saberia sobre Zeta. Em outra oportunidade, de forma disfarçadamente despretensiosa, assim como quem não quer nada, nosso herói perguntou aonde Zigerman pretendia o levar no Réveillon que comemorariam juntos, e o colega retrucou com um brilho especial nos olhos. Quero te levar ao We've Got the Power Club. Conhece? Questiona rapidamente e antes de qualquer resposta por parte de Zeta, ele segue, sem se deixar interromper. Não, eu sei que não. Porque tenho rastreado seu localizador. Nas horas de folga, eu percebi que ou você tá na empresa, ou tá em casa, e nunca sai. Desculpe, mas sim, é isso mesmo. Eu fiz um hack em seu Harp Locator. Bem, eu vou com essa cara, mano. Gosto de pessoas discretas. Ok. Aparentemente, se ele não estava blefando, não sabia nada demais. E não iria o chantagear, nem mesmo tentar nada como entregá-lo às autoridades investigativas da região, às quais um dia ele mesmo pertencera, só que isso fora lá, em Aretusa, Arkham State, outro país e em outra época. Além do mais, esse tal de We've Got the Power Club, segundo suas próprias pesquisas, era bem frequentado e muito movimentado. Lá não seria em nada inteligente o lugar para fazer uma emboscada ou coisas do gênero. Apesar de lá existirem jammers para cortes de sinal dos localizadores Harp Locators, e isso era autorizado pela vigilância local, lembrem-se, eles eram a própria vigilância, isso garantia anistia neste local. Nessa época não se podia se relacionar ou se fazer sexo sem informar as autoridades. Bart iria tomar cuidado redobrado ao ir neste local, mesmo assim. Até por isso. Bom, e finalmente o tão esperado dia chegou. Seria mais uma cotidiana saída do trabalho,
Se não fosse, porém, porque agora, encerrando-se esse último dia de expediente, se iniciava também o primeiro dia de férias. E lá estava Ziggerman, como falou e prometeu. E com ele estava também uma garota que ele conhecera através das câmeras, das lentes da lei, durante o trabalho. E tinha uma garrafa de champanhe em uma das mãos, e na outra mão um folheto. Que isso? Pergunta Bart, com um ar amistoso. Champanhe para nós e a sua companhia. Não entendi. Quem é a minha companhia? Riu-se Ziggerman ao perceber que ele olhava para a moça com uma cara de paisagem e diz: Não, ela não. Essa é minha namorada, cara. E ela não está nos entendendo, pois não fala nossa língua mãe. A companhia a quem me refiro está nesse flyer. Respondeu o malandro ao perceber que ele olhava para a moça com cara de paisagem. Respondo entregando o folheto para Bart, que olhou para a carta do rapaz e pensou: Mas esse cara de pau, realmente ele está querendo apenas ter um rolê comigo. Quer levar essa garota em um local não monitorado para trepar. Ah, eu devo servir de álibi para ele. Pensou assim Bart, pois viu no flyer uma mensagem escrita a seguir: somente em We've Got a Power Club você poderá ter a sua maior experiência sexual de toda uma vida com Dolly, the sexiest cyber. No virtual reality. This is real. Let's meet up tomorrow. My implants really vibrates. Registrado o certificado garantido pela Agência de Saúde International Code CYNOZT 037 for Gem Nights. Na mesma hora pensou em recusar aquele convite, mas lembrou das palavras que seu avô Victor Knox lhe dissera certo dia em sua infância naquela fazenda onde fora criado: siga o rumo da vida, se estiver à procura de algo. E se esse algo não estiver sendo encontrado facilmente por você, talvez seja a hora de soltar essa amarra e confiar que o que tu procuras virá até você naturalmente. E além do mais, já estava na hora de relaxar mesmo de tanta fixação. De imediato passa pela cabeça a frase: Be calm and relax, Bart. Porém, ao chegar no clube, já se sentiu estranhamente familiarizado com a música na entrada. E também com o que os frequentadores do local apelidaram de The Opening Ceremony, onde as strippers dançavam ao som da música The Power, do grupo considerado então vintage Snap. Entre comentários de espectadores que falam alguma coisa do tipo de que a música de The Opening Ceremony mudou, pois o som original e que fora sempre tocado era Rhythm is a Dancer, e ainda outros comentarem que dentre as dançarinas estava a famigerada Dolly, e isso sim bastava. O que importa para Zeta é que a música tocada era a preferida de sua falecida noiva Zerelda. Entretanto, ele nunca havia reparado naquela letra, e principalmente no trecho específico que diz 7:14, Wise Divine, Maniac, Brainiac, Winning the game. I'm the lyrical Jazz James. Entretanto, ironicamente, agora ele podia reparar na mensagem. Falando mais claramente, um insight lhe surgia. Ouvindo a letra entre um gole de vinho e outro, focou nessa passagem. 7:14. Wise Divine. E isso ecoou mais forte ainda. Em um momento de profundo insight, ele pensa: seria aquilo uma mensagem, um código? Em uma passagem bíblica, talvez? Onde Wise Divine seria o livro dos provérbios, ou livro de provérbios. 7, o capítulo, e 14, respectivamente o versículo. 7:14. Prontamente acionou seu Smart Hologram no pulso e quando solicitou uma busca sobre o tal trecho bíblico, achou uma versão não autorizada pelas autoridades, na Dark Web, de uma tradução moderna da Bíblia. Provérbios 7:14. Preparei um magnífico jantar com a carne das oferendas que fiz no panteão. E ele acabou pesquisando ainda mais em outra tradução, resolveu ler o capítulo. Ler todo o capítulo 7, pois afinal de contas, o apelido que ele escolhera neste continente era Zeta, o que significa 7.
Coincidentemente ou não, ele ficou pensativo. Meu filho, obedeça às minhas palavras e no teu íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida longa. Guarde os meus ensinamentos como a menina dos teus olhos. Amarre-os nos teus dedos. Escreva-os nas tábuas do teu coração. Diga à sabedoria: você é minha irmã. E chame ao insight seu parente. Eles o manterão afastados da mulher imoral, da mulher leviana com suas palavras sedutoras. Da janela de minha casa eu olhei através da grade e vi, entre os inexperientes, no meio dos mais jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua próximo à esquina dessa certa mulher, andando em direção à sua casa. Era crepúsculo, o entardecer do dia, chegavam as sombras da noite. Crescia então a escuridão. A mulher veio e então ao seu encontro, vestida como uma prostituta cheia de astúcia em seu coração. Ela é espalhafatosa e provocadora, seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra nas praças, em cada esquina fica à espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou-o e lhe disse descaradamente: tenho em casa a carne dos sacrifícios da comunhão que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso saí para encontrá-lo. Vim à sua procura e o encontrei. Estendi sobre a minha cama cobertas de linho fino do Egito. Perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos embriagar-nos das carícias até o amanhecer e gozemos as delícias do amor. Pois o meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem, levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Com a sedução das palavras o persuadiu e atraiu-o com o dulçor dos seus lábios. Imediatamente ele a seguiu como um boi levado a matadouro, ou como o cervo que vai cair no laço até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Então, meu filho, ouça-me. Dê atenção às minhas palavras, não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas, os que matou são um grande número. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para a morada dos mortos. Ao acabar de ler isso e se sentir meio confuso, Zeta começa rapidamente a tomar nota, a escrever um poema de nome Navio Fantasma. Um navio perdido, navegando sem rumo, numa vastidão de águas, navegando sem rumo aos recifes ardentes. Como pude ser tão mesquinho? Estou contigo agora, não estou mais sozinho, por isso vou apostar. Apostar em Porto Seguro. Como pude ser tão rude, tão tolo? Não soube navegar. Nesta noite escura, estrelas deveriam me guiar. Como pude ser tão mesquinho? Contigo posso contar, não estou mais sozinho. Por isso vou apostar em Porto Seguro a portar. Agora não sou mais um navio fantasma. Águas turbulentas? Jamais. Tomei em minhas mãos a bússola da vida. Havia-se passado a duração do espetáculo The Opening Ceremony. Zeta não manteve o foco no palco nem por um minuto sequer e nem mesmo olhou para a tão famigerada dançarina Dolly, pois ele estava muito ocupado escrevendo e pesquisando quando um vulto se aproxima caminhando. Era alta, esguia e com cabelos curtos que trocavam de cor de minuto a minuto. Ela, como se flutuasse numa passarela, aproxima-se, pedindo licença aos pombinhos que se amassavam ao lado dele. Senta-se no colo do nosso herói e diz: Excuse me, but tonight I'm yours. Sorry, but what you mean with yours? Perguntou Bart ingenuamente, pois mal ele sabia que Ziggerman tinha um atrevido mau hábito de realmente se meter na vida alheia por dom e não somente por profissão, pois ele já tinha pago aquela geminoide de nome Dolly para fazer-lhes companhia aquela noite e prestar a eles os serviços prometidos no digital flyer que mostrou ali na saída do trabalho.
I am a dancer. At your service, this is your pleasure, and I am your cherry. My name is Dolly CYNOZT037. At your service tonight. Com mais essa coincidência familiar, espanta-se ele. Minha cereja. Era assim como Bart chamou há muito tempo atrás, no passado, a sua falecida noiva Zerelda Bardot. Estava realmente começando a ficar mais do que estranho. Agora Bart quer ir mais longe com isso do que nunca. Aconteça o que acontecer, pois não faz sentido. Porém, como ele não acredita em coincidências desconexas, porque segundo seus estudos, nada no destino é por acaso, ainda mais agora que tudo é armazenado em banco de dados, então ele replica: Oh, Dolly, you're really interesting. So let's drink wine and talk together. But I need to make sure I'm talking to a Geminoid. Just a personal question. Do you like what you do? I do what I need to survive. I can't afford to like it or not like it. Era como se a mulher pudesse ler a sua mente, como se ela soubesse exatamente o que ele estava pensando, e ela sabia que ele estava usando o Turing Test. Zeta sentiu seu coração acelerar, e pela primeira vez em sua carreira, ele questionou se deveria realmente seguir em frente com um questionário investigativo. I understand. And do you have any activities you like to do in your spare time? I watch movies and collect things. I've been enjoying a little escape from reality. Eles começam a dialogar, articulando uma conversa com assuntos desde cyber implants, a origem de Dolly, como também o que o nome Zeta significava, e que é um numeral. Seria este o número 7, um número importante para ele, e quase acaba revelando sua identidade com essa informação. Enquanto seu amigo Zigerman continua aos amassos com aquela menina que, graças ao trabalho de Social Monitor, conheceu e se envolveu durante suas espiadas no quarto dela, pois ela, sabendo de sua profissão, ela costumava deixá-lo a ver se despir, se exibindo em seus momentos íntimos, e isso dava a ela créditos adicionais que o malandro adicionava no sistema daquela sociedade pervertida, pois eles acabaram se envolvendo realmente e perigosamente, pois para o azar da elite, para Zigerman nada era impossível, pois ele era um hacker, sempre tinha álibis e era malandro e estava aproveitando bem o momento ali no clube, mas era a ferramenta. Não se esqueçam que nada é por acaso, como sempre dizemos. Dolly pergunta a Zeta sobre o porquê que ele tinha aquelas melhorias cibernéticas em seu braço direito. E ele insiste em desconversar, perguntando qual era a origem dela, sua origem mais remota, desde quando ela se lembrava, e a essa altura do contato, eles já haviam subido para o quarto da Geminoid, onde ela abre que prefere ser chamada de Cybermano, cyber mais humano, do que ser chamada de Geminoid, ou então Cyborg, palavras que para ela eram mera formalidade e às vezes até sentia-se ofendida de ser chamada assim. Diziam que eles não teriam sentimentos reais, que eram apenas programas de computador, mas podiam simular emoções muito bem, para melhorar a interação com os usuários. Sorry for the direct question, but could you tell me if you are partially human software or the other way around? E aí então que ela diz: eu sei o que você está pensando, Zeta. E eu gostaria de poder te dizer que sou uma máquina. Seria muito mais fácil para nós dois, ela fala. Mas na verdade, o que é verdade é que ela já foi tão humana quanto ele é. E talvez isso seja ainda mais assustador para ele do que se ela fosse uma máquina. Não é? Ela questiona. Não é isso? E talvez isso seja ainda mais assustador do que ser uma máquina. Não é mesmo? Eu sou tão humana quanto você. I couldn't help notice that. You have some unusual traits. Would you mind telling me a little bit more about yourself? Meio hesitante, então, a Geminoid começa a falar sobre a sua infância. I had a tough childhood.
My parents were Muslim, and when got no money and no food in about 2021, they sold me to a company of human enhancers to work here in the Unified Territory. They thought that was better. I was 12 years in those days. But did they know nothing? What would really happen to you? Turn a Geminoid Cyberman or a robot for sex? So, they had no any idea. See, I like you. I like how you care about me. Mas ele a interrompe antes dela terminar essa frase. And how do you feel about the idea of being part of an artificial intelligence or a kind of partial robot? Nothing special. So, have you ever been in love? How was it? Could you describe such feeling? It was a mixture of emotions, such as happiness, fear, anxiety, and euphoria. I find it difficult to describe in words to you. Can I show you? Let's connect. And let's stop talking about me. Either let's have a sex or tell me more about yourself. So, what do you prefer, because I have until 6 a.m. tomorrow with you. Do you have any hobbies or activities you like to do? I like reading, watching movies, and cooking just like humans. I already told you. Ele fica em silêncio por um curto espaço de tempo, sem saber o que dizer. Ele olha novamente para a mulher agora com outros olhos e diz: Well, well, let me see your sexy body, Cybergirl. E esta foi a manobra final, para ela não descobrir nada mais, porque ele jamais continuaria a conversar com ela e deixar escapar ou contar a ela que seus implantes são também de uma época remota. Ele já os possuía mesmo antes do seu passado como investigador policial no país de Aretusa. Enquanto Dolly se despe sensualmente ao olhar alerta de Bart, ele analisa com sua visão periférica tudo, incluindo o quarto da garota cibernética, que possui coleções de coisas de humanos, incluindo muitos souvenirs do Egito. Dentre eles, a imagem de uma deusa chamada Hathor, e ele acabou impelido a comentar: Wow, you have many stuff from Egypt here in your room. Após um breve sorriso, ela responde sem parar de dançar: I don't know why. But since about last week I've been having wishes for things like that. However, it's not from Egypt. They are mere replicas and imitation. Look at those. XII.7, a virtual reality glasses created by SKA Ankworks Company. How do you have this specific stuff? Oh well, a disgusting customer couldn't pay me in credits, and he offered me this as payment for the dance, and he brought me it. E nesse momento algo no clima muda. Bart acha que é por estar cansado e devido ao horário. Sente-se inebriado. E então senta-se na cama. É só aí que, encostando no tecido que a cobre, ele percebe que a cama está arrumada com linho autêntico do Egito. O clima de alguma forma muda. Dolly de alguma forma também muda. Com o tom de voz baixo, aproxima-se dele e fala: I am going to dance for you now. Trust me, I don't have any disease. By the way, I'm certified by the International Health Agency, remember? And I need to warn you, don't be afraid of getting me pregnant. After all, I haven't had an uterus anymore for a long, long time. Então, como se não bastasse, Dolly, estranhamente com movimentos suaves nos quadris, começa uma dança que se assemelha muito à famosa dança do ventre. Porém, não era qualquer e simples dança. Era uma dança visivelmente cerimonial. Bart, envolvido nisso tudo, nesse clima, percebe e sabe de tudo isso porque pesquisara muito bem a antiga cultura egípcia. E ainda é aí então que ele realmente pensa: a coisa ficou séria. E isso não é acaso, mas sim mais uma peça pregada pelo destino. Ele não se conteve. Em uma espécie de transe, a relação se inicia. E Bart parece esquecer e não sentir ela mais como uma Cybergirl, uma máquina. E em um dado momento, quando Dolly se vira,
ele pode ver uma imensa tatu que ele não se lembrava de estar ali anteriormente. Ele a vira de bruços, algo acontece. Parece ocorrer uma espécie de bug. Algo também chamado de falha analógica, que é quando um hardware pode causar comportamento inesperado, estranho, e como resultado incorreto, ou ainda um comportamento indesejado, ele foge ao padrão. Porém, ele ainda em transe tem um orgasmo e fala: Really? It's amazing and vibrant. Após o stop nas atividades, repara ele que algo está errado com Dolly. Ela parece ter tido uma parada cardíaca. Cessam seus movimentos. Ele busca as informações vitais que ela compartilhou com seu sistema e uma mensagem do próprio sistema da Cybergirl aparece em seu Smart Hologram, comunicando-se com o software que está diretamente ligado ao braço biônico dele, dizendo a mensagem em inglês. Fatal error. A energia vital do sistema Android fora 100% comprometida e o aviso final é: Human organ heart stopped. pensou Bart. That's all. She's 100% dead now. Pensou Bart. E rapidamente nosso herói fotografa aquele mapa nas costas desnudas de Dolly. Repara também em um alto relevo embaixo da pele dela e com seu canivete laser remove um outro chip de Heart Locator e pensa: Você não precisa mais disso, boneca. Pega então aqueles óculos em sua mesa e sai, deixando 12,21 créditos na máquina como pagamento pelo raro XII-7 e foge pela noite, enquanto Dolly permanece travada na mesma posição sobre a cama, provavelmente até que a achem pela manhã. Bartholomew neste momento não sabe explicar. E nem mesmo pensa nisso, em como o destino o fez acreditar em um cybermano, pois ele sempre rastreou seres assim, e sabia que eram meio estranhos, gelados e vazios por dentro, sem muita inteligência natural. Eram seres programados. Sempre pensou neles como uma espécie de zumbi. Zumbis modernos, zumbis digitais ou eletrônicos. Talvez ele tenha mudado sua opinião. Porém, no momento tem uma coisa mais importante para descobrir, como, por exemplo, qual local é aquele no mapa? Rapidamente insere aquele chip em seu braço direito para usar como uma bússola que auxiliará juntamente com o mapa em sua busca. E após decodificado, ele confia que serão essas valiosas pistas. Elas são as que o levará mais próximo de sua derradeira missão e pensa: devo ser furtivo como nunca. All right, tell me. Caso você esteja assistindo ou ouvindo este episódio pelo YouTube e não tenha entendido o diálogo em inglês, volte e leia a legenda que está disponível no vídeo no YouTube para este episódio de nosso audiodrama. Seja bem-vindo a compartilhar com os amigos e fique ligado. Não é recomendado para menores de 16 anos. Sexo, tensão e violência. Time Pass Project. Stay tuned. Se você for novo por aqui, se inscreve no nosso canal, dá seu like e curta nossas redes sociais. Os links estarão na descrição do vídeo. Episódio com as vozes de ator Cláudio Bruno, dublador Henrique Zotes, narração Pirata Bittencourt. Escute o próximo episódio. Time Pass Project, com a voz de Trinity Knox. Produção Pirata Bittencourt. Uma super história. E um
podcast eletrizante. Time Pass Project.